Muito bem, pessoal. Bom dia novamente. Estamos de volta com o Crescimento no Connect e agora a gente inicia um bate-papo entre o Arthur Diniz, que é o nosso CEO, eu já vou ceder o espaço para ele, e o Ricardo Martins, que é o CEO da Segoc lá em Portugal. Ricardo, bom dia. Como é que você vai? Bom dia Brasil. Ótimo, fantástico. Estou passando férias em casa, como todo mundo. Não, estamos aqui, estamos bem. Um dia simpático aqui com o tempo em Lisboa. Muito esperançoso, digamos, que esta conversa, esse bate-papo possa ajudar e contribuir para o vosso auditório. É um enorme prazer e uma enorme honra poder fazê-lo também convosco. Pode ter certeza que é uma honra para a gente também, pessoalmente falando, para a gente conhecer e conversar contigo. Pessoal, eu estarei no chat acompanhando as mensagens de vocês, então qualquer dúvida que vocês tiverem, ou sugestão de tema, alguma coisa que vale a pena o Arthur e o Ricardo aprofundarem, coloquem no chat, que aí no final, depois dos 30 minutos, a gente tem mais uns 10 para poder trocar um pouco mais de experiências, tá bom? Você deu espaço aqui para o Arthur, então. Arthur, muito obrigado por ceder novamente a tua disponibilidade, teu conhecimento para a gente. Pessoal, aproveitem aí bastante o bate-papo. Olá, bom dia, Ricardo. Viva Arthur, tudo bem? Estou gostando da sua camiseta aí. Essa camiseta aqui é até importante para muitos que não sabem, né? A Crescimento, como a gente já divulgou amplamente, faz parte do grupo Cegos no Mundo, do qual nós temos sedes em diversos países do mundo, entre os quais Portugal. O Ricardo é o CEO da Segoc Portugal, e um dos grandes líderes aí que eu conheci, e a gente está, inclusive, durante esse período de quarentena, de reclusão, como a gente fez uma grande virada para produtos digitais, a gente está disponibilizando também para vocês aqui no Brasil todos os produtos digitais da Segoc, em Portugal, aproveitando o idioma comum. E agora, mais importante do que isso, eu queria muito trazer o Ricardo para essa conversa aqui com a gente. Primeiro, para a gente entender que a experiência lá fora, como está sendo, acho que o Ricardo pode contar para a gente um pouquinho daqui a pouco, e também porque foi uma das pessoas que eu conheci aí nos últimos tempos, com um líder extraordinário. Acho que ele pode falar bastante sobre liderança, porque eu vi a liderança dele, tanto na nossa sede na França, quanto na própria sede em Portugal, a maneira como ele lidera, a maneira humana, a maneira bem-humorada, leve, e que está conseguindo manter essa leveza e essa humanidade, mesmo num momento tão difícil para todo mundo aqui. Então, por causa dessa admiração, eu fiz questão de trazer o Ricardo para falar com a gente, e já vou abrir perguntando, Ricardo, primeiro, como foi essa experiência em Portugal para vocês e quais as competências de liderança suas e dos líderes em geral estão fazendo a diferença nesse momento tão difícil para todos, tão diferente de tudo que a gente já viveu? Fica com você a palavra aqui, sua sabedoria será muito bem-vinda. Obrigado, Arthur. São muito simpáticas as tuas palavras e muito pesadas, no sentido que eu agora tenho que dar de volta no dobro daquilo que já tinha preparado ou pensado falar um bocadinho com vocês no contexto dessa tua apresentação. Deixa-me dizer que aqui em Portugal as coisas estão, graças a Deus, bastante melhores do que estão no nosso vizinho congénere Espanha e naturalmente do que Itália, mas ainda assim estamos todos em reclusão, estamos todos a trabalhar a partir de casa. Foi uma das decisões que nós tomamos muito cedo, antes mesmo de ser declarado estado de emergência, foi colocar todos os nossos colaboradores em teletrabalho, assumindo até junto dos clientes que para nós era preferível, salvaguardando o bem-estar deles, protegendo todas as pessoas que também estão connosco em sala, adiar para mais tarde, penalizando inclusive o negócio, se fosse preciso, aquilo que seriam as realizações do face-to-face, e numa lógica de trabalho remoto começarmos a produzir conteúdos e a produzir valor, digamos assim, para os nossos clientes também à distância. E, portanto, creio que foi uma iniciativa corajosa, numa altura em que toda a gente não sabia muito bem no que é que ia dar, mas que realmente, quando se concretizou, nós já estávamos em plena elaboração em trabalho remoto, trabalhar numa lógica de smart working com os nossos clientes e, portanto, a transição foi bastante suave.
eu creio, e pegando já na tua questão sobre as competências de liderança e as competências fundamentais para, num contexto de incerteza, num momento de incerteza como este, quer líderes, quer liderados poderem salvaguardar o bem-estar e o valor que construíram ao longo do tempo. Eu pegava, se calhar, para refletir um bocadinho sobre isto, em algumas ideias-chave. Desde logo que a liderança é o que nos protege do caos. Não é? De facto, sem liderança, quer este, quer qualquer outro momento, é um momento onde provavelmente se instala muito facilmente o caos. E é papel do líder, de facto, estruturar essa realidade à volta dele e à volta das pessoas que tem na sua equipa, para que elas possam lidar com esse estado de acontecimentos. Uma das características que é relativamente normal acontecer quando se fala de crise é que se instala muito rapidamente um estado de medo coletivo. E, de facto, o medo é algo que estagna as organizações, estagna as pessoas, tende a convidar as pessoas a essa paragem, a essa estagnação total. E, de facto, reduzir a atividade, numa primeira instância, pode até ser a melhor decisão, a decisão mais racional, mas estamos agora a chegar a momentos onde começamos a vislumbrar o mundo novo que temos amanhã com olhos de alguma preocupação e, portanto, esperar passivamente, estar quieto, parado, para que tudo isto passe, pode ser o primeiro passo para o abismo. Portanto, há aqui um momento em que a liderança é chamada a trazer para cima da mesa aquilo que é uma visão mais de longo prazo, médio e longo prazo. De facto, o medo tende a remeter-nos para o curto prazo. E quando estamos a pensar apenas e só no curto prazo, dificilmente conseguimos, muitas vezes, antecipar aquilo que vem na onda seguinte. Portanto, uma das minhas primeiras ilações, e creio que na prática todos nós passamos um bocadinho por isto nos últimos 30 dias, 40 dias, é que realmente um dos papéis fundamentais da liderança num contexto deste é, tanto quanto possível, naturalmente, eliminar o espaço de medo no contexto de trabalho. Obviamente que as pessoas passaram por situações onde tiveram que se adaptar muito rapidamente a ter que trabalhar a partir de casa, sem saber, por exemplo, utilizar muito bem as tecnologias digitais que estão ao nosso alcance hoje em dia. Eu diria que, na verdade, esta lógica de distanciamento social acontece numa altura feliz para a humanidade, porque apesar de tudo temos a tecnologia que tem um conjunto de virtudes que nos permitem esta telepresença, eu estou com vocês sem estar com vocês, e esta capacidade de aprender à distância, ok? Portanto, uma das coisas que nós fizemos aqui muito rapidamente e partilhamos com total disponibilidade para vocês foi todos os recursos que há mais de 10 anos nós andamos a pôr de pé e a clarificar e a trabalhar e a preparar para, numa lógica de digital learning, fornecer ao mercado e ao mundo que precisa cada vez mais deste intervalo entre tanta viagem, tanto avião, tanta confusão, de disponibilizar recursos para aprender à distância, nós imediatamente abrimos isso ao mercado e demos isso de forma perfeitamente gratuita e o mercado rapidamente absorveu e pôde gerir esse recurso e disponibilizá-lo a pessoas que precisavam de adquirir competências muito rapidamente para conseguirem sobreviver e subsistir e superar, temos assim, aquele argumento de medo. Portanto, de facto, as crises acontecem agora, como já aconteceram no passado e vão continuar a acontecer no futuro. O nosso papel é, tentar antecipá-las sempre possível. Neste caso, já tínhamos um pré-aviso dos nossos colegas da Ásia, da China, Singapura, que nos diziam isto está a acontecer. Tivemos na Europa um pré-aviso com a Itália e, portanto, pudemos claramente ler esses sinais. Ter essa visão sistémica, digamos assim, é fundamental para agir em conformidade e antecipar um cenário. Mas mesmo quando não é possível antecipar um cenário, de facto, o que pedimos aos líderes é que eles, em face desses contextos, olhem para a palavra crise com outros olhos. Eu diria que nós temos aqui um cenário onde se
se separa o trigo do joio. Não sei se vocês têm essa expressão aí no Brasil, mas para nós é uma forma de dizer, pá, realmente o momento de dificuldade é um momento onde a liderança vem ao de cima. Se o líder não existe, se os líderes não existem para os momentos difíceis, para que é que eles existem, não é? Para que é que a gente precisa de liderança, se não para, em contextos de dificuldade, em contextos de crise, elas trazerem respostas que não são muitas vezes as mais óbvias. E, portanto, se olharmos ao termo crise e à sua origem etimológica, ela também nos propõe um espaço de oportunidade, um espaço de reinvenção. Ela é, na realidade, uma palavra que remete para este universo de escolha. Quem for capaz de, num contexto de crise, tomar as decisões mais corretas e mais cabais para conseguir unir à sua volta a sua tribo, não é? Provavelmente no final desta crise sairá melhor. Eu olho, por exemplo, para muitas empresas com quem nós trabalhamos e com quem nós não trabalhamos e pergunto-me a mim próprio, estas pessoas têm consciência do que é que estão a fazer às pessoas que têm na sua organização neste momento de aflição? Muitos deles estão a pensar fazer layoffs, muitos deles estão a fazer despedimentos, muitos deles estão a optar por soluções que são de gestão muito curtas e que, na realidade, eu diria que vão ser pagas durante muitos anos depois desta crise. Este não é o momento para esse tipo de reações e de visão de curto prazo. Este é o momento para pensarmos que aquilo que nós fazemos às nossas pessoas neste momento terá um impacto sobre a forma como elas trabalharão connosco no futuro. E nesse contexto eu gosto sempre de ir buscar uma frase do Hemingway, na verdade não é uma frase, mas é uma versão adaptada do seu Adeus às Armas, que diz mais ou menos isto, não é? Quem estará nas trincheiras ao seu lado? E porque é que isso importa? Perguntaram a Hemingway. E ele diz, isso importa mais que a própria guerra. Portanto, olhando a esta frase, eu diria que se nós quisermos ter uma leitura sobre as pessoas que estão ao nosso lado nas trincheiras, agora, essas pessoas têm as competências agora que nós decidimos dar-lhes no passado, que investimos para que elas estivessem no passado. Mas também podemos olhar para aqui quem está nas trincheiras ao seu lado como as competências, não é? O talento que eu tenho ao meu lado hoje em dia é o talento que eu quero que continue ao meu lado no futuro e, portanto, o que é que eu estou a fazer agora para vencer essa guerra? Okay? Portanto, há um conjunto de competências que são relativamente óbvias, quer dizer, as pessoas que não sabiam trabalhar com ferramentas digitais de comunicação, de trabalhar, de co-criar à distância, porventura poderão neste momento questionar-se porque é que não fizeram esse investimento no passado. E nós temos essa responsabilidade para com as pessoas no futuro, porque num período pós-Covid ninguém duvide que estas competências vão ser ainda mais importantes, ainda mais reforçadas. Hoje em dia muita gente está a experimentar em panela de pressão, muito rapidamente, o que é isso de trabalhar à distância, de gerir equipas remotamente, de ter de tomar decisões com uma lógica de atribuir autonomia e poder de decisão a outras pessoas que não estão ao nosso lado, de confiar nessas pessoas que nós podemos pensar, estão em casa, estão de férias. Na realidade, estamos a descobrir que as pessoas trabalham muito mais a partir de casa quando estão num momento destes do que propriamente quando estão necessariamente a escritórios. Eu, por exemplo, passei a fazer reuniões de 20 minutos, onde anteriormente eu tinha a agenda fechada para blocos de 1 hora. O que é que aconteceu de especial? Aconteceu de especial de que nós podemos fazer em 20 minutos aquilo que anteriormente demorava 60 minutos, se nos focarmos, se nos prepararmos, e obviamente esse é um fator de aprendizagem muito grande também. Ok? Portanto, eu vejo como competências, quer para líderes, quer para liderados, coisas como, por exemplo, a flexibilidade. Não é? Aumentar a nossa capacidade de fazer várias coisas e descansar de umas enquanto fazemos outras. Esta lógica de multifuncionalidade, esta lógica de foco, de clareza na própria comunicação. São tudo questões que são críticas para a liderança e para os liderados neste momento. Muito legal. Ricardo, você tocou em vários pontos assim que eu digo que são essenciais. Uma coisa que eu tenho visto que é engraçada é, muitas vezes, em contato principalmente com CEOs, diretores de empresa, e na hora que a gente fala
de treinamento comportamental, muitos têm resistência a isso, e no passado muito maior, falando, isso aí de inteligência emocional é besteira, o cara tem que saber fazer o planejamento estratégico, dar as ordens, controlar, fazer a gestão e etc. Inteligência emocional, não, eu falo que para fazer o cara faz. Agora, chega num momento de crise como esse, a competência número 1 que a pessoa vai valorizar é exatamente a inteligência emocional que você colocou, de manter o equilíbrio, de dar tranquilidade para as pessoas, separar realmente o joio do trigo, como você colocou, porque é no momento de crise que você vê quem é realmente líder e quem está lá só naquela função, mas não tem a menor capacidade de fazer essa gestão. Agora, Totalmente de acordo. Eu queria fazer uma pergunta difícil que eu sei que vão fazer, e antes que façam para mim, eu vou fazer para você, para eu escapar dessa pergunta. A gente, como líder, num momento como esse, claro que eu tenho que dar segurança e tranquilidade para as pessoas, mas tem empresas e indústrias que estão fechando, estão tendo que fazer demissões, etc., ou já estão visualizando no futuro que o mercado vai ficar menor. Então, a pergunta é, como dar as más notícias sem tirar essa segurança das pessoas, dar tranquilidade, e quando é o momento de dar essas notícias? De que forma o líder pode conduzir essa questão tão difícil? Perguntando para você, porque eu não sei a resposta. Olha, eu agradeço essa pergunta, porque é uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta totalmente fechada, é uma resposta que estou a construir à medida que vou evoluindo com a minha própria equipa aqui em Portugal, e também temos uma equipa em Angola, temos outra equipa em Moçambique, e por outras equipas que nós temos também no grupo. Isto é uma equipa de equipas, com quem não, um team of teams com quem nós trabalhamos, e eu diria que, de facto, esse é um dilema grande. Uma coisa foi no passado, quando havia crises em determinados blocos do mundo que podiam ser compensados por outros. Portugal é um país que tem 500 anos de crise e, portanto, nós estamos relativamente habituados a ir buscar soluções ao outro lado do Atlântico, à África, e procurar equilibrar neste triângulo a nossa possibilidade de ir subsistindo. Mas nesta altura do campeonato as coisas são um bocadinho diferentes. Pela primeira vez, eu pelo menos que me lembro da minha existência, nós estamos a falar de uma crise que é absolutamente transversal, é absolutamente global, vai de um extremo ao outro, e, portanto, um grupo como o nosso, que está espalhado pelo mundo inteiro, de repente começou a ter que fazer contas à vida e a dizer que tesouraria que nós temos para aguentar as nossas operações no Far East, as nossas operações na Europa, as nossas operações em África, as nossas operações nas Américas. E claramente para nós as contas têm que ser feitas de uma maneira solidária, não é? Nós temos que pensar que todo o sistema precisa de subsistir. E provavelmente algumas decisões mais difíceis não serão possíveis de evitar. Agora, há coisas que nós podemos fazer enquanto líderes, enquanto pessoas que estão nas equipas. Ponto 1, acho que temos que olhar para nós próprios antes de mais, não é? Se de facto queremos eliminar medo, e eu digo que a responsabilidade, volto a repetir, principal de um líder é conseguir reduzir, se possível, eliminar o contexto de medo nas suas equipas. A primeira coisa que eu tenho de fazer, e a primeira competência que eu tenho de ter, é a competência de autorregulação. Não é? Eu, para inspirar estabilidade na minha equipa, tenho que olhar para dentro de mim e perceber como é que eu estou a reagir a isto, como é que está o meu interior, qual é a consciência que eu tenho de mim próprio, e como é que eu vou regular o meu estado interior para falar com as pessoas de uma maneira que lhes traga esperança e não lhes traga dificuldade. Depois é preciso realmente falar com as pessoas. Okay? E, portanto, temos uma outra competência que eu diria que é crítica, que é esta capacidade de co-criação de uma nova estrutura, de uma nova realidade, em ambiente virtual, ainda para mais, porque hoje em dia nós não estamos perto das pessoas para poder tocar, para poder olhar no olho com a mesma proximidade, mas temos que claramente pensar quais são os novos papéis, quais são as novas responsabilidades, como é que nós podemos distribuir os objetivos por diferentes pessoas, que tipo de expectativas é que nós queremos criar e passar para o lado de lá, para que as pessoas percebam qual é o papel delas nessa nova organização. E se
em algumas circunstâncias, nós precisarmos de falar de cenários mais difíceis, então, meus caros, temos que ter uma outra competência que eu diria que é uma competência de comunicação autêntica. Okay? Uma comunicação autêntica online, neste caso. Com transparência, com empatia, com um elemento de humanidade que não possa deixar dúvidas para quem está a ser, neste caso, dispensado na altura, que esta organização me valoriza, me valorizou e me vai continuar a valorizar no futuro, quando esta onda difícil passar. Eu já tive que fazer reestruturações em contextos de crise e tive pessoas que me agradeceram a forma como nós fizemos isto e pessoas a quem eu agradeci pelo facto de, enquanto chefias intermédias, terem deixado as suas equipas num estado de tal proficiência que eles não foram sentidos, a falta deles não foi sentida. Eles tinham as equipas de tal maneira rotinadas, de tal maneira capazes de, por si só e de uma forma autónoma, produzirem, que o seu papel de liderança, que naquela altura já não podia ser suportado pelas condições económicas do contexto em que vivíamos, ainda assim, essas pessoas saíram da organização, deixaram uma equipa estruturada e, passado algum tempo, graças a Deus, o tempo resolve. Quando nós não temos talento, resolve o tempo, não é? O tempo acabou por ser outro e eu fui buscá-las mais tarde. E elas hoje estão na minha equipa com outro ânimo. E, portanto, a maneira como nós fomos capazes de, ao longo do tempo, construir e criar esta conexão emocional com as nossas pessoas, dar-lhes também, agora em ambiente virtual, a possibilidade de elas estabelecerem rapport entre elas, celebrarem os pequenos êxitos. Eu todas as semanas tenho um digital happy hour com as minhas pessoas, às sextas-feiras, onde nós inventamos um tema, seja ele o chá com a rainha, seja ele juntar os nossos colegas de Itália e de Espanha num cocktail para podermos, enfim, partilhar histórias de guerra. E tem sido isso o que me acalenta, que me dá a esperança de que no fim desta crise haverão mais oportunidades do que falências, ok? Quanto mais não seja para barbeiros, porque, como podes ver, a minha barba tem crescido brutalmente e no fim disto, se calhar, vamos ter que cortar barbas, não sei. Quem cortou meu cabelo, inclusive, foi minha esposa, né? Ainda bem que eu acho que ficou bom, dentro do possível, naturalmente. Mas faz da crise. A gente comprou uma máquina e mandou ver. Então... Olha, eu como não sou casado e como vivo sozinho, ainda não confio no barbeiro lá de casa, mas quiçá daqui a uns tempos vou ter mesmo que fazer isso. Legal. Acho que você colocou muito bem, né? O desafio é esse, né? Mesmo em situações difíceis, a autenticidade, transparência e principalmente a empatia, né? Porque muitas vezes o líder está sofrendo também e ele quer passar uma frieza, mas demonstrar essa empatia no momento que é difícil para todos. E eu acrescentava, deixa-me só acrescentar mais uma ideia que me veio agora à cabeça, que eu acho que é importante. É de facto a capacidade que nós temos de desenvolver uma percepção sistémica à nossa volta. Estás a ver? As pessoas que estão no sistema muitas vezes têm que sair dele para o ver. Um bocado como o Saramago dizia, nós temos que sair da ilha para poder ver a ilha. Nós não conseguimos ter noção de nós próprios quando estamos dentro de nós próprios. Portanto, uma das competências fundamentais a desenvolver e a trazer para cima da mesa é esta capacidade de as pessoas na organização entenderem o sistema como um todo. E isto é uma competência que é para o momento atual, que é para o futuro. Okay? Hoje, mais do que uma capacidade de ultra especialização, nós estamos numa lógica quase do novo homem renascentista, de um homem das várias artes, das várias capacidades, dos vários ofícios, não é? E isto, de facto, é um desafio. Num mundo cheio de informação, cheio de meios de nós aumentarmos a nossa conectividade com as pessoas, por vezes o que acontece é que, por overflow, somos, até por questões de saúde mental, obrigados à reclusão.
esta reclusão que o Covid-19 obrigou a todo mundo é um momento onde nós, de facto, podemos ir buscar alguns ensinamentos sem deixar de perceber que estamos conectados todos num mundo, num universo de interdependência, e de repente eu começo a perceber que tenho uma relação de interdependência com o meu vizinho do lado, com o meu senhor ali do açougue, que eu se calhar nunca tinha visitado porque vou ao shopping lá da zona. Eu tenho uma relação de interdependência com o meu jardim e as minhas árvores, porque elas produzem o oxigênio que eu preciso para respirar. Eu tenho, portanto, uma noção muito maior de que as decisões que eu faço no mercado local, de fazer um sourcing no Far East para buscar bens e artigos que eu preciso para a minha subsistência todos os dias, na realidade é uma decisão que põe em causa a minha subsistência todos os dias. Okay? Desculpa lá, queria só dar esta última achega que achei que era interessante. Muito legal. Acho que o Rafa apareceu aqui, imagino que ele tenha alguma pergunta, se não foi um erro técnico, estou vendo a carinha dele aqui. Rafa, tem alguma pergunta? Chuta, Rafa. E aí, pessoal? Primeiro eu queria agradecer vocês aí pelo excelente bate-papo. Vocês mencionaram várias competências, né? Eu estava anotando algumas. Foi falado sobre autenticidade, sobre empatia, sobre transparência, sobre inteligência emocional. E eu queria direcionar essa para o Ricardo. Ricardo, se você pudesse listar aquela competência que você diria assim, olha, nesse cenário que a gente está vivendo, comece por aqui porque ela é fundamental. Que competência seria essa para um líder hoje? Rafa, é uma pergunta sempre difícil, não é? É uma pergunta que gera uma certa dissonância cognitiva. Gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Não é fácil. Eu acho não dá para escolher. Não, dá, mas fica sempre uma sensação, um travo de... mas isto só resolve, não é? Nenhuma moeda tem só um lado. Mas eu, se tivesse escolher, não quero fugir à pergunta. De facto, esta capacidade de comunicação com autenticidade, mais do que nunca, e especialmente no contexto online, é das coisas que me deram mais jeito nos últimos tempos, porque não é só e apenas com os meus colegas, não é só e apenas com as pessoas que estão nas nossas equipas espalhadas pelo mundo, é também com os clientes e, portanto, a capacidade de reforçar relações nesta altura, e não estou a falar de relações comerciais, estamos a falar de relações humanas. Eu acho que nesta altura não estamos aqui para vender, estamos aqui para gerar entreajuda e, se possível, alguma reciprocidade, depois lá para a frente, quiçá poderá ser bastante mais generosa do que no passado. Mas esta capacidade de falar e de comunicar com autenticidade online, com colegas, com clientes, com empresas que nunca tínhamos conversado antes e que chegaram até nós e dizem, olha, eu tenho um problema enorme, as pessoas estão todas a chegar a casa com um computador, nunca tiveram, sei lá, uma sessão Teams, eu tenho equipas de vendas, não é? Que vão ter que falar com clientes e estão completamente... O que é que vocês podem fazer para nos ajudar? Como é que se trabalha num Zoom? Como é que... Tudo isto... Com muita disponibilidade também de uma equipa que eu tenho por trás, que tem feito um trabalho fabuloso de uma forma incansável, produzir todos os dias conteúdos novos, pôr lá fora soluções, de abordar clientes de uma forma até proativa. Eu acho que isso vem de uma mensagem, de um propósito que toda a gente sente que é comum, né? E se há uma coisa que nos une a todos, seja lá de que região ou de que país for, é que nós somos humanos e estamos contentes por estar vivos, não é? Nós queremos estar vivos. E, portanto, se pudermos ajudar a que outros à nossa volta continuem a sentir essa humanidade e também estarem vivos, adaptando as nossas formas de fazer, as nossas formas de trabalhar, para poder estar em casa a fazer isto que eu estou a fazer com vocês, então francamente, acho que temos aqui uma evolução grande. E essa capacidade de comunicação com autenticidade e online é fundamental para nós conseguirmos juntar pessoas à volta de um propósito comum. Muito bom. Arthur, agora toquei uma bola aí não muito redonda talvez para o Ricardo e agora eu vou tocar ela para você. Como que adoro essas expressões.
Eu não vou deixar você sozinho não, Ricardo. Agora a gente olha o Arthur. Arthur, como você sugeriria para o pessoal que está acompanhando nossa live desenvolver a comunicação autêntica através do online? O que a gente pode fazer para melhorar essa competência? Olha, tem várias formas de você desenvolver isso e é um trabalho que não é de muito curto prazo, né? Porque para desenvolver a autenticidade, o primeiro passo que a gente trabalha bastante nos nossos treinamentos há muito tempo é o autoconhecimento, né? Então, a pessoa tem que se autoconhecer e se fazer essa pergunta todos os dias. Vou tentar ser breve, mas todos os dias perguntar assim, eu estou sendo autêntico ou eu estou fazendo isso para mostrar para alguém que é legal, ou para agradar outras pessoas, ou estou inventando uma história que é diferente daquela que eu estou sentindo, não estou compartilhando meus sentimentos, os meus pensamentos, etc. Eu fiz um curso de liderança autêntica em Harvard, que foi quase que uma semana só de autoconhecimento. Era praticamente linha do tempo o tempo todo, falando sobre a sua história, quem você quer ser e de que forma você pode ser mais autêntico no dia a dia. Mas, no final das contas, a autenticidade da comunicação é refletir aquilo que vem de dentro. Para ser autêntico, né? Tem que refletir aquilo que vem de dentro. Preciso saber quem eu sou e preciso realmente querer e ter a coragem de ser autêntico. Eu sempre brinco, e minha carreira inteira as pessoas me perguntavam, né? Mas por que? Você é meio doido, você vai lá nas reuniões e fala coisas que não poderia falar. E você não tem medo de ser demitido? Eu digo, só é demitido quem tem medo de ser demitido, porque aí a pessoa deixa de ser autêntica, não fala o que pensa, e aí ela acaba comprometendo a credibilidade, comprometendo a própria carreira por não ser autêntico. Eu acho que é por aí. E a outra atividade que pode ajudar muito nesse processo de autoconhecimento, que quem me conhece sabe que eu nunca vou passar nenhuma apresentação sem falar, é a meditação. Então, a meditação é uma das chaves para que esse autoconhecimento se transforme em autenticidade e ela permite que, de forma simples e às vezes mais suave, a gente consiga efetuar essa mudança no caminho da autenticidade. Por isso, inclusive, não quero deixar de sair daqui sem convidar todos os dias, 8h30 da manhã. A gente está abrindo a meditação para todo mundo que quiser participar de forma gratuita, para a gente meditar juntos, pela nossa inteligência emocional, pelo nosso equilíbrio e por um mundo melhor. Porque, como o Ricardo disse, estamos todos conectados ao redor do mundo. Então, a gente faz essa meditação, a gente cria um campo energético para que esse futuro melhor venha mais rápido. Então, eu convido a todos a participar, porque é poderoso para a gente mudar a gente e mudar o mundo. Muito legal. E aí, para a gente poder se encaminhar para o nosso encerramento, uma pergunta que veio no nosso chat que eu queria dividir com vocês. Como que um líder pode se manter firme e transmitir confiança para o seu time se ele próprio estiver frágil e estiver com medo? Ricardo? Eu pego nessa. Isso aí. Pego nessa porque está muito ligado com o tema da autenticidade que nós estávamos a falar há um bocadinho. Não é? Há uma frase de um antigo colega nosso, que enfim, foi meu colega de direção aqui na CEGOC, que é o Mário Seitil, que diz que um bom cantor sabe sempre quando desafina. Não é? Portanto, um líder que esteja contando uma história que não seja verdade, desafina. Não é? E, portanto, efetivamente, se eu quero comunicar com autenticidade, eu tenho que agir com autenticidade. Eu tenho que praticar uma escuta de qualidade, por exemplo. Eu não posso estar a fazer de conta que estou a escutar quando na realidade não estou. Eu tenho que fazer um bom uso do silêncio nessas conversas que vou ter com as pessoas. Bem sei que eu faço reuniões de 20 minutos, mas são reuniões bastante mais profundas do que às vezes as reuniões de 60 minutos que fazia antes. E isto é uma coisa que tem que ser praticada todos os dias. Atenção que eu não estou dizendo que sou a melhor pessoa do mundo a fazer isto, mas seguramente é algo que está a ser desenvolvido e que eu vou aprendendo com as pessoas que o fazem melhor do que eu, porque cá está, estamos todos numa lógica de interdependência a aprender uns com os outros. E este é o momento ideal para o fazer, porque apesar de tudo também podemos, no fim de uma conversa destas, desligar e refletir sobre aquilo que aconteceu, e se possível,
e, se necessário, ir ver a gravação e rever, ok, aqui eu fui mais ou menos autêntico e, portanto, eu, querendo melhorar as minhas competências no futuro, posso, usando a tecnologia, usando o digital, algo que nós não tínhamos no mundo analógico, a possibilidade de ver o passado e rever o futuro. Pessoal, Arthur, Ricardo, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Acho que foi um bate-papo muito rico, de muita reflexão. Teve vários comentários lá no nosso chat, né? Algumas frases que vocês trouxeram, algumas analogias assim que o pessoal já ressaltou, já colocou luz ali. Então, muito obrigado aí, em nome de todos, a vocês dois. Muito obrigado, eu. Um enorme prazer. Estamos unidos nesta pátria comum que é o nosso português. Um abraço a todos. É isso aí, foi muito legal. Valeu, Ricardo. Valeu, Arthur. Pessoal do chat, muito obrigado por ter nos acompanhado nessa palestra. Nós retornamos, o nosso próximo painel é agora às 10h30. A gente vai receber o Dan Porto, que é sócio-diretor aqui da Crescimento, e a Renata Garrido, que é diretora de Recursos Humanos na Publicis Brasil. E eles vão falar um pouquinho sobre como a educação corporativa pode acelerar o seu negócio em momentos de crise. A gente se reencontra às 10h30, pessoal. Muito obrigado e até já.